Olá, sejam bem-vindos. Esse é o FCast, o cast que fala dos bastidores da instituição FMU Cianfaan Level Up. É um prazer ter você aqui com a gente, aonde a gente vai trocar a figurinha e conhecer tudo que tem por trás dos nossos cursos. Então, são profs que você vai conhecer. Profs é a maneira carinhosa como a gente chama os professores aqui dentro da instituição. Então, são os profs, os coordenadores de curso, os projetos, os programas, os alunos, os rostinhos que desfilam aqui pelos corredores da instituição e que fazem da nossa vida um diferencial incrível na área de conhecimento, de transformação de sonhos. E falando em transformação de sonhos, hoje eu estou aqui com a Indústria Criativa, a Escola da Indústria Criativa. E essa escola, gente, sempre nos prende, né? É sempre um prazer poder conhecer um bocadinho mais os bastidores, as coisas que vocês aprontam aqui. Estou aqui com o professor Jorge Gonçalves, estou aqui com a professora Isabela Goulart, que cuida, né, com carinho, coordena esses cursos aqui com a gente. E a gente vai falar hoje de Cinemateca, é assim que fala, prof? Exato. Muito bom! E aí, Cinemateca vai envolver cultura, criatividade, exposição, é um pouco disso, professor? Sim, é tudo isso e mais um pouco, né? A Cinemateca é um espaço que a gente tem aqui na Fianfaan, né? Para reunir pessoas que amam a sétima arte, né? Que amam o cinema e que gostam de debater, discutir, né? Muitas vezes a experiência cinematográfica pode ser um pouquinho individual, né? Hoje em dia as pessoas veem muitos filmes no celular, séries no celular, e a Cinemateca é um espaço onde a gente, além de assistir, a gente debate, a gente conversa, né? E democratiza essa experiência, né? Porque a gente sempre aprende um pouco mais com o olhar do outro. Estava aqui nos bastidores falando para eles que dá vontade de sair fazendo tudo que é curso da área de arte, da área de cultura, da área da indústria criativa. A professora Isabela que dirige, que coordena esses programas, sabe bem o que é isso, né? Como que isso move, é um bichinho que está lá dentro da gente que vai movendo. Como é que é isso? Onde é que está situado esse programa da Cinemateca dentro da escola da indústria criativa? Conta para nós. Bom, em primeiro lugar, obrigada por abrirem esse espaço aqui para o nosso curso de rádio e TV, nosso curso de produção audiovisual. São cursos que eu atuo desde que eu entrei na instituição em 2013, então tenho um carinho muito especial pelo curso de rádio e TV e pelo curso de produção audiovisual. Eu acho que falar da Cinemateca também é a gente voltar um pouquinho no tempo, porque ela foi uma iniciativa dos alunos há muitos anos atrás, Que bacana. muito antes da pandemia. Então, os alunos trouxeram essa demanda que o professor Jorge colocou, né? Quer dizer, a gente vê tantos conteúdos em sala de aula, a gente vê tantos filmes nas nossas aulas de linguagem audiovisual, de roteiro. Então, por que a gente não se organiza em grupo e pensa um pouco esses filmes e debate as nossas percepções, os nossos sentimentos, debate linguagem? Por que a gente não traz isso que a gente tem aprendido em sala de aula para conversar de forma coletiva, né? E aí eles foram envolvendo os professores nesse projeto. O projeto se ampliou porque aí diretores convidados, roteiristas, atores foram participando desse debate com os alunos. E aí o professor Jorge assumiu esse projeto, a gente estava conversando aqui há 2 anos, né? 2 anos. E tivemos algumas iniciativas muito legais. O professor Jorge conta daqui a pouquinho, mas ele tem feito muitas parcerias com outros cursos. Então, acho que isso demonstra como o cinema ele não está restrito ali a quem produz audiovisual, né? Ele está perpassando vários cursos com os temas, com a construção da narrativa, com a articulação das imagens, e geralmente os coordenadores procuram a gente, né, Jorge? Querendo fazer essa parceria com a Cinemateca. A gente tem uma parceria com o CineB, uma parceria aí de longa data, e eles têm trazido diretores, né? Acho que vale mencionar que, acho que foi em março, abril, né? Acho que foi comecinho de abril. Comecinho de abril, a gente teve a presença de uma das cineastas mais importantes que a gente tem aqui no cinema brasileiro, que é a Tata Amaral, auditório lotado, Sim. no campus Vila Mariana. E a gente também dá muito espaço para os filmes que os nossos alunos fazem, né? O Jorge tem organizado muitas sessões com curtas-metragens que os nossos alunos fazem, inclusive fora da faculdade,
E não podemos deixar de falar do Festival Teorias na Tela, que é o festival já tradicional que encerra o semestre letivo dos nossos cursos. Então, os nossos alunos produzem aí dezenas de curtas-metragens, webséries, todo semestre. E a gente tem sempre uma parceria com a Cinemateca Fianfaam para que esses filmes sejam exibidos, sejam divulgados para os colegas, né? Gente, vocês estão vendo que delícia que é. Você está envolvido com arte, você conhecer essas grandes personagens, né, personalidades do mercado, é muito importante e a gente faz isso cada vez mais, queria que você falasse um pouquinho disso, de trazer esses profissionais do mercado para dentro da faculdade, fazer com que o nosso aluno tenha contato com isso e que ele seja mão na massa, que ele vá lá pegar, montar roteiro, fazer o que precisa ser feito. A gente fala que aqui é prática desde o primeiro dia. Esse programa confirma completamente isso, né, professor? Sim, perfeito. Até porque a prática dentro do cinema, né, dentro de todo o processo, né, também está relacionado à recepção, né? E o cinema, ele, como linguagem, ele permite que a gente também fale sobre diversas profissões, diversas atividades profissionais, tanto que, como a professora Isabela mencionou, outros coordenadores nos procuram para fazer parcerias, né? A gente teve, por exemplo, uma mostra junto com Relações Internacionais. Que demais. Né? E aí, Legal. Filmes que falavam justamente sobre a guerra na Ucrânia. Né? A gente passou alguns filmes e debatemos. Foi muito legal misturar alunos que eram de cinema, de artes visuais, né, com alunos de relações internacionais, cada um com o seu olhar, o olhar geopolítico e o olhar artístico, né? Como é que um diretor ucraniano observa para a questão, como é que um diretor russo olha para a questão, foi bastante interessante, foi bastante enriquecedor. Então permite extrapolar bastante o debate para além da sala de aula, para o mundo. Para além da sala de aula. Eu sei que vocês fazem isso com muita frequência e o quanto você vê o resultado disso no desenvolvimento das competências do nosso aluno? Sair daqui para o mercado, fazer coisas lá fora, receber pessoas aqui, um briefing desse, né, diferenciado para fazer uma coisa que não estava ali no script das aulas. Como é que vocês enxergam isso para o nosso aluno? Olha, não vou ser modesta aqui. Então, eu acho que é legal a gente falar que hoje o nosso curso de rádio e TV e o nosso curso de produção audiovisual, a gente acredita que são os que mais preparam efetivamente os egressos para atuar nas funções de equipe no mercado de trabalho. E isso é resultado de muito trabalho, de anos de trabalho, de uma equipe que está muito integrada. E dessas muitas atividades que a gente faz para complementar o resultado da sala de aula, né? Para complementar o que é desenvolvido com os alunos em sala de aula, como a Cinemateca Fianfaam. Então, os alunos, eles fazem projetos integrados desde os primeiros semestres, em que eles vão se dividir em equipes, em que eles vão experimentar direção de produção, em que eles vão experimentar a produção executiva com captação de recursos, em que eles vão experimentar a área de fotografia, a área de roteiro, a área de pós-produção. E eles vão se pensar dentro desses projetos como produtoras, né? Como se eles estivessem ali no mercado funcionando como produtoras. Então, o nosso aluno, ele sai muito preparado para atuar nas funções do mercado de trabalho. E aí, o que a gente fala e que eu acho que a Cinemateca cabe bem dentro disso, ele não está preparado só porque a gente ensina a mexer num software, a fazer um roteiro Master Scenes, mas porque a gente tem como projeto pedagógico esse vínculo entre a teoria e a prática. Então, todas as nossas disciplinas teóricas, ela envolve prática. Nossa disciplina de teorias da comunicação, ela envolve prática de realização de documentário. Todas as nossas disciplinas práticas, elas envolvem também teoria. Porque as tecnologias mudam muito rápido no mercado de trabalho. Se a gente está preparando um aluno só para trabalhar com uma determinada tecnologia, ele vai ficar defasado nesse mercado de trabalho muito rápido. Mas se a gente oferece repertório, se a gente oferece referências, se a gente ensina a ler audiovisual, se a gente ensina a linguagem audiovisual, o nosso aluno vai
voar no mercado de trabalho e acompanhar essas mudanças. E aí eu acho que a Cinemateca é muito importante nesse sentido, porque ela realmente vai expandir esses debates da sala de aula, e eu acho que hoje é um projeto fundamental no curso para ensinar os alunos a ler imagem, a pensar a curadoria e a engajar alunos de outros cursos para que eles também passem para esses alunos essa experiência de leitura de imagem, né? Então, acho que é um projeto que tem se solidificado semestre a semestre e muito também por causa da liderança do professor Jorge nesse projeto. Olha aí, professor, tá vendo? É um programa que vem evoluindo, a gente pode dizer, dentro da instituição e cada vez vem agregando mais valores e coisas diferenciadas. Sim, e também, né, agradeço o elogio, e também pelo fato de que a Cinemateca ela é aberta para os alunos participarem também da organização, né? Que bacana. Então, a gente tem hoje um grupo de alunos que me procuraram, nesse grupo de alunos me procurou, foi feito o convite, né, no início do semestre, e a gente se reúne periodicamente para pensar a curadoria dos filmes, né? E também para fazer toda a parte de divulgação, né? Inclusive quem quiser, né? A gente tem o Instagram, né? Que é @cinefian, né? @cinefian. Anota aí. E lá vocês podem encontrar a programação, né? Porque a Cinemateca ela também circula, né? A gente está às vezes numa sala de aula, nos auditórios, né? A gente já teve exibição no CMD, na Liberdade, na Vila Mariana, né? Então sempre que encaixa o espaço com o horário, né? A gente tenta também atender os alunos tanto da manhã quanto da noite, fazendo sessões no pós-aula da manhã e no pré-aula da noite, né? A gente sabe que tem muitos alunos que são trabalhadores, né? E às vezes fica um pouquinho difícil. E sempre que pode, a gente também faz algumas sessões no horário de aula, né? Combinando com o professor, né? Também dá para fazer isso também, né? Encontrar um dia numa sala de aula e trabalhar com os alunos que estão ali naquele momento. Né? Legal. O que a gente ouve dos alunos que participam do evento? Pós-evento, assim, traz um pouquinho do que eles costumam falar, de como é que é essa experiência de imersão para eles, o que a gente provoca e tem de volta a nível dessa formação desse profissional. Dentro dos cursos, né, de rádio e TV, produção audiovisual, alguns filmes que a gente passa na Cinemateca, algumas sessões, como a da Tata Amaral, né, elas acabam virando um material ali, vira repertório, né, acaba aparecendo, os alunos mencionam, fazem referências enquanto repertório, e aí dessa forma enriquece também, complementa muitas vezes a aula, né, aí a gente também comenta, a gente faz referências, sempre que a gente pode, né, é mais um recurso que a gente também tem na sala de aula, né, para inclusive estimular os alunos e fazer com que eles a gente traz também é orgânico, né, a gente traz para a sala de aula essas referências e algumas ideias de algumas sessões também nascem em sala de aula, né, na conversa que a gente vê pelo interesse dos alunos também, né, a gente chegou a fazer algumas sessões também, a gente trabalha muito com a lógica de mini mostra, né? Em um mês a gente escolhe 2 ou 3 filmes e faz uma mini mostra, até porque um filme ajuda a entender o outro, né? Um filme joga a luz sobre o outro, isso é muito interessante. E percebendo um interesse muito grande dos alunos hoje em dia com relação a mangá, anime, a cultura japonesa, a gente fez uma mini mostra, foi a mini mostra do Satoshi Kon, né? Que é um dos mais instigantes diretores de animes, né, que é a animação japonesa, que infelizmente já falecido, né, mas ele deixou uma obra muito marcante. Obrigada. Então a gente fez essa exibição e deu bastante resultado, os alunos gostaram bastante. De uma forma geral, o aluno adora essas coisas, né? A gente vê, tá muito... Bom, imagino que o aluno que tem essa característica desses programas já tem esse mindset mesmo de estar buscando cada vez mais isso. Mas a gente percebe que esse tipo de assunto desperta interesse de toda a nossa juventude. O pessoal vem muito e procura muito. Então, esse tipo de arte e de entrega mesmo desses profissionais de mercado acaba que estimulando todo mundo a viajar mais. Eu lembro que tinha uma época que a gente fazia treinamento corporativo a partir dos filmes de cinema, né? Que também dá... Porque na verdade, acho que a gente se encontra olhando para o cinema, sempre tem lá os personagens que contam um pouco de você. Acho que por isso que é tão feliz essa história, não é, Isa?
Sim. Eu sou suspeita para falar porque a minha formação é em cinema, né? A minha graduação é em cinema, mestrado, doutorado, pesquisando cinema. E aí eu acho que a gente teve um encontro, assim, de professores que têm uma trajetória pesquisando cinema, pesquisando narrativa, e aí eu acho que a Cinemateca vem muito de encontro ao que é o projeto pedagógico dos nossos cursos, né? E eu acho que é legal também, a gente estava recentemente numa reunião de organização da Cinemateca para esse semestre, e uma coisa que eu percebi é que às vezes a gente tem jovens que não pensaram em assistir ou não tiveram acesso a filmes clássicos que a minha geração, do Jorge, a gente assistiu e que para eles às vezes são velhos demais, né? E aí eu acho que a Cinemateca é uma oportunidade deles conhecerem a história do cinema, deles conhecerem filmes que precisam ser vistos para que eles entendam que as referências não surgem do nada, né? Que essas ideias foram criadas e recriadas ali na história do cinema. E a gente bate muito na tecla de que eles vejam cinema brasileiro. Então, a última mini mostra que a gente teve foi da Fernanda Torres, né? Aí, nesse hype do Oscar, né? Então, foi Jogo de Cena, que é um documentário maravilhoso do Eduardo Coutinho. Começou com Terra Estrangeira, né? E os alunos ficam muito impactados. E aí, uma coisa que a gente bate na tecla com eles é: vamos ver cinema brasileiro? Vamos ver Tata Amaral? Vamos ver Coutinho? Vamos ver Walter Salles? Porque vocês serão trabalhadores do audiovisual brasileiro. E aí, voltando, né, para o que é o nosso... A nossa promessa, né, o nosso engajamento com os alunos, que é a trabalhabilidade, a gente está fazendo também, a partir da Cinemateca, esses alunos se entenderem como trabalhadores do audiovisual brasileiro. E eu acho que pouca gente sabe o aporte de capital que circula no audiovisual brasileiro. A gente tem uma indústria de audiovisual brasileiro gigantesca, né? Só o Fundo Setorial do Audiovisual do ano passado, ele teve um orçamento para a produção de audiovisual de 1 bilhão de reais. Então, a gente tem muito dinheiro para o audiovisual. A gente brinca ali nas rodas de pesquisadores do audiovisual de que dentro da cultura o audiovisual seria o agronegócio, porque a gente tem muito recurso, a gente tem muita circulação de capitais, a gente tem muito trabalho. Então, venham aí fazer nossos cursos de rádio e TV e de produção audiovisual, porque é muito difícil, muito difícil. A gente tem um aluno que se forma, por exemplo, em rádio e TV e não sai daqui empregado. Sim. Eu não tenho memória de um aluno que tenha se formado recentemente que não tenha saído daqui empregado trabalhando na área. E eu acho que a Cinemateca traz esse repertório, traz esse olhar, traz essa aproximação com a indústria de cinema brasileiro. Olha que demais, tá vendo, né? Olha, gente, o nosso FCast, esse aqui, o horário já foi, já deu, mas a gente vai trazer esse assunto para conversar, porque você não como é bacana e como é interessante a gente estar conhecendo um pouco mais desse lugar, né, que faz tanta transformação, é transformação de fato aqui, né? E que a gente pode, tem há várias áreas em que você pode atuar. Vou pedir para vocês fazerem, então, as considerações finais e deixar um gostinho de quero mais, né? Para a gente depois poder conhecer cada vez mais. Sim, então convidar, né? Você aí que achou interessante, né? Acompanha @cinefian, lá você tem acesso à programação, então na sua faculdade está acontecendo pelo menos uma sessão por mês, né? Alguma coisa assim, a gente está sempre presente. E é isso, né? É importante valorizar o cinema nacional e a gente cresce muito, a gente aprende muito com esses filmes. Eles são realmente transformadores, a curadoria é feita com todo o cuidado, com todo o carinho. E é uma delícia depois, quando termina a sessão, a gente conversar com as pessoas. Isso é bom. É maravilhoso. Então venham, participem, é de vocês, é um espaço de vocês, de todos os cursos. Bom, convido a todos os estudantes aqui da FMU FIANFAAN a conhecerem a nossa Cinemateca FIANFAAN. Então, como disse o professor Jorge, vão lá no Instagram, @cinefian. Entrem em contato, podem mandar mensagens por lá, né? O professor Jorge responde vocês. E se alguém que não é nosso estudante estiver assistindo aqui ao nosso FCast e quiser participar, quiser assistir a uma sessão da nossa Cinemateca, aproveitar para conhecer o nosso campus, os nossos estúdios de rádio, de TV, estão muito convidados e vai ser um prazer receber
todo mundo que estiver interessado em ver filmes, discutir cinema, conhecer cinema brasileiro, conhecer um pouquinho ali das funções em que os nossos estudantes podem atuar. Que demais, né? Vocês viram que o que a gente tem que fazer? Vir para cá, todo mundo, né? Assistir essa programação de perto, bater um papo com os professores, tomar um café e aprender cada vez mais sobre Cinemateca. Cultura, arte, entretenimento, a indústria, essa escola da indústria criativa nos propicia tudo isso. Então, esse é o UFCast, com a indústria criativa. Eu sou a professora Carminha Oliveira e eu conversei aqui com a professora Isa Goulart e com o professor Jorge Gonçalves. Tá certo, Gonçalves? Tá certo. Muito bom. Beijo para você, até o próximo UFCast e a gente se encontra por aqui.